A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o advogado Francisco Monteiro Rocha Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica que envolveu denúncias de doutrinação em sala de aula. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Francisco. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e debater os temas que são sempre importantes para a sociedade, né? Então, para mim é um prazer e eu fico à disposição para mais uma vez discutir um tema relevante. E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como que se desenvolveu mesmo essa recente polêmica que envolveu uma deputada pedindo que os estudantes gravassem vídeos ou áudios que comprovassem doutrinação político-partidária por parte dos mesmos. Como que essa história se desenrolou? Bom, de fato, nós tivemos, né, no período eleitoral, e eu acredito que até foi durante o primeiro e segundo turno, aquele interregno, uma deputada estadual eleita, né, que vai assumir ainda em janeiro, do PSL de Santa Catarina. Ela divulgou no dia seguinte um número de WhatsApp através do qual os alunos poderiam com ela entrar em contato, no qual ela pedia para que fosse divulgados os professores que estivessem realizando alguma atividade de doutrinação, como ela fala, divulgando conteúdos políticos, ideológicos, né? Então isso trouxe todo uma celeuma, porque esse é um grande, né, um grande ponto, vamos assim dizer. E eu até gostaria de começar a refletir sobre essa discussão com uma frasezinha que eu encontrei no Twitter, assim, muito interessante, que ele falava o seguinte, que ideologia é como sotaque, a gente só vê nos outros, né? E esse é um ponto fundamental do qual a gente tem que partir, na minha opinião, porque não existe conhecimento neutro, não existe uma atividade neutra, um pensamento neutro, uma opinião neutra, um debate neutro, uma reflexão neutra, porque qualquer uma dessas atividades e dessas questões, ela necessariamente está impregnada de tudo aquilo que você já fez na tua vida, tudo aquilo que você já leu na tua vida, todas as experiências pelas quais você já passou. Então, é uma questão epistemologicamente, ou seja, a parte da filosofia que trata da teoria do conhecimento vai dizer que é impossível isso, né? Você ter um conhecimento neutro, uma atividade neutra. O que nós temos que pensar e propiciar é exatamente o contrário, ou seja, a maior pluralidade, a maior diversidade de debates e de ideias para que os alunos, né, desde as crianças até os alunos universitários e de pós-graduações, etc., possam refletir sobre a realidade, sobre os diferentes pontos de vista. Então, eu acho que toda essa discussão, ela está um pouco turvada, ela está um pouco nebulosa por conta dessa análise
a priori, ou seja, vamos refletir sobre o que nós estamos discutindo. Né? Ninguém gosta da opinião alheia. Né? Esse é um ponto fundamental. Ninguém gosta da opinião alheia. E aí, a impressão que eu tenho desse projeto é que a doutrinação política e ideológica, ela significa palavras ou discussões que supostamente estejam num campo político ideológico oposto, do outro lado. E esse é o grande ponto. Nós temos que primeiro refletir sobre o que nós estamos tratando aqui. E, doutor, logo após a deputada eleita ter feito essas postagens, as opiniões contra e a favor começaram a surgir bem rapidamente. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os argumentos dessas diferentes perspectivas. Bom, basicamente, eu não vejo ninguém com má intenção, com má vontade. Esse é um ponto do qual a gente tem que partir, né? Nós temos que procurar aí costurar alguns consensos, né, para nós debatermos. Então, as pessoas que são a favor de um projeto dessa feição, o que elas pensam? Elas pensam, de fato, tem professores que estão utilizando a sua cátedra, o seu lugar de fala, para converter os alunos, para incutir ideias que não deveriam ser incutidas, para estabelecer questões ideológicas e políticas, o que tem um certo sentido a partir dessa análise. Ou seja, ninguém quer ver que a ideologia oposta ou que ideias opostas sejam propagadas e principalmente sejam colocadas para crianças, vamos assim dizer, né? Só que o outro lado e os que criticam, e dentre os quais eu me filio, e é importante também que nós sempre coloquemos, né, da onde que a gente está falando, até abrindo um parênteses, eu acho que talvez isso falte um pouco no Brasil, que é exatamente você deixar um pouco mais claro da onde que você está falando, né? Não fingir uma falsa neutralidade, né? E até fazendo um paralelo com a imprensa escrita, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, Europa, os jornais eles são muito claros nos seus editoriais quem eles estão apoiando, candidatos mesmo nas eleições, né? Quem eles estão apoiando, o que eles estão propondo. Isso não significa dizer que eles vão perder a independência, só significa dizer que eles estão a partir de um ponto de vista, né? Eu fecho parênteses e volto, né? O outro lado está denunciando isso, a dificuldade, se não a impossibilidade de haver uma neutralidade. Então, são dois lados, um dizendo, não, está havendo doutrinação ideológica, e o outro lado dizendo, não, é impossível você ter algum ensino, um debate que não tenha um cunho ideológico, que não tenha uma posição, que não tenha um determinado entendimento. E pensando, né, na estrutura constitucional mesmo do Brasil, que tem como seus princípios elementares o pluralismo, né, o respeito à diversidade de religião, à diversidade de pensamento, cabe a questão, quem vai controlar os controladores? Esse é o grande ponto. Né? Então vamos imaginar a hipótese de que essa lei fosse eventualmente aprovada, né? Então nós vamos ter pessoas que vão controlar os professores. Ok, mas esse controle dos professores, quem que vai fazer? Quais vão ser os pressupostos? Vai haver temas que não vão poder ser debatidos com os alunos, por exemplo? Sim. De que forma que isso se compatibiliza com uma democracia que tem como pressuposto o debate livre e democrático de tudo, né? O grande ponto é nós podermos debater tudo, inclusive isso que a gente está debatendo agora é uma manifestação do nosso próprio Estado democrático.
Interessante. E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu com a deputada logo após toda essa situação, conta para os nossos ouvintes quais foram as consequências trazidas pela ação civil pública que foi apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a deputada Ana. Não, perfeito. Então, o que aconteceu? Depois dessa divulgação do número do WhatsApp, desse post, que foi divulgado pelas redes sociais, de uma maneira geral, muita gente transmitiu por grupos de WhatsApp. Eu sei que foi algo que trouxe bastante polêmica, né? Sim. O Ministério Público, calçando-se, né, tendo como base exatamente isso que eu falava agora há pouco, da pluralidade do ensino, da necessária diversidade, da necessidade de que tenhamos diferentes perspectivas e, ao contrário, de que não exista um controle político, ideológico sobre a atividade dos professores, ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal de Santa Catarina. E nessa ação civil pública se pediu a suspensão da divulgação disso, a retirada desse post, inclusive foi pedido também multa para cada pessoa que compartilhou, para cada pessoa que curtiu aquela postagem. Houve alguma coisa nesse sentido, um pedido que foi no primeiro momento indeferido. O fato é que a ação ainda não foi julgada, mas foi concedida uma medida liminar. E nessa medida liminar que foi concedida, de fato, o judiciário entendeu que aquela postagem, aquela postura da deputada atentaria contra exatamente a liberdade de ensino, contra a liberdade dos professores e a impossibilidade de você estabelecer um controle político ideológico. E, doutor, na opinião do senhor, a deputada cometeu mesmo alguma ilegalidade ao criar esse canal de denúncias? Olha, aí a gente tem que pensar na ilegalidade de uma maneira mais ampla, eu até diria, né? Não foi cometido um crime, eu não consigo vislumbrar, né, nenhum crime que tenha sido cometido, mas ela pratica um ato que atenta contra os princípios fundamentais da nossa Constituição. Portanto, seria uma postura até mesmo inconstitucional e, dessa forma, seria contrária ao nosso ordenamento jurídico e, portanto, ilegal, vamos assim definir, né? Seria uma postura ilegal. Por quê? Porque ela está propondo exatamente isso, que nós não tenhamos diversidade, que nós não tenhamos pluralidade, que nós não tenhamos liberdade de consciência, que não tenhamos liberdade de crença, porque define de uma maneira geral aquilo que é uma doutrinação. Como ela de um campo político muito bem definido do PSL, que é a base de sustentação, né, do presidente eleito, inclusive, nós chegamos rapidamente à conclusão que ela define doutrinação como tudo que atenta contra aquilo que ela entende que é o seu projeto de sociedade. Né? E aí a gente vai chegar à conclusão que ela está propondo um controle a partir do seu viés, a partir da sua visualização de sociedade, que é mais ou menos dentro daquele, né, projeto do presidente eleito, e sem entrar em nenhum mérito aqui, né, mas só tentando estabelecer a discussão de tudo aquilo que atente contra esse projeto político e ideológico seria uma doutrinação. Né? E aí a gente poderia fazer um exercício retórico muito rápido, que seria o contrário. Então vamos imaginar há alguns anos atrás, quando o ex-presidente Lula foi eleito pela primeira vez, se houvesse um deputado do PT que estabelecesse o mesmo projeto.
Já pensou? Ou seja, um deputado do PT dizendo, vamos perseguir os professores que venham trazer doutrinação para os nossos alunos. O que isso significaria? Significaria exatamente qualquer professor que fizesse críticas ao governo do Lula, que estabelecesse políticas alternativas, etc. Então, para você ver a dificuldade e a sensibilidade desse tema. Sim. Bem complexo. E, doutor, especificamente com relação às gravações feitas em sala de aula, existe alguma lei que proíba a captura desse material? Essa também foi uma questão bem sensível e bastante polêmica, né? Pois é, essa é uma dificuldade, porque eu sou professor há muitos anos, e ainda que houvesse uma regulação normativa, né, como de fato até a gente pode entender que exista, o fato é que esse avanço tecnológico com os celulares que hoje em dia fazem tudo, né, inclusive servem de gravador, as aulas são gravadas, né? Os alunos depois eles ouvem, tem até os grupos dos alunos que dividem a atividade de degravar as aulas, produzem textos com base nas aulas, etc. Então é muito difícil o que a gente costuma dizer, né? Que a realidade ela normalmente está bem à frente do direito, né? Como até o tema que envolve questões políticas aqui, que a gente viu, a super débil, a super fraca regulamentação por parte do TSE, do TRE, das atividades políticas e como se deu a campanha política nessas últimas eleições, né? A realidade, como a gente costuma dizer, deu um banho na regulamentação, a regulamentação ficou lá atrás. Então, trazendo aqui para a tua pergunta, a realidade ela se impôs. Imagine, vamos fazer uma lei que os alunos não possam gravar. Daí a gente vai fazer o quê? Vai revistar cada aluno na entrada? Vai ter um detetor de metais? Imagine que tipo de ambiente. São coisas difíceis, né, de ser controladas. Coisas extremamente difíceis de ser controlado. E a gente tem que também pensar se a gente quer que isso seja controlado, né? Porque uma coisa é nós desejarmos segurança, etc., evitar crimes e tal, mas até que custo que a gente quer ter, né? Por exemplo, a gente quer ter as nossas vidas inteiramente vigiadas, né? Como naqueles futuros distópicos, né? De George Orwell, etc. Será que a gente quer isso, quer chegar nisso? Eu acho que não, ninguém quer ter, né, seus atos de intimidade vigiados. A gente quer ter um balanço, né? Segurança e privacidade. E essa questão ela entra exatamente nisso, né? Ainda que tenha uma regulamentação, etc., isso, né, não tem como você impor para os alunos, não vai gravar, não vai fazer, vai continuar gravando, né? E se legal fosse, imagine a quantidade de gravações de professores que existe e quais são aquelas que são caracterizadas, são vistas e são flagradas, vamos assim dizer, né? Interessante. E, doutor, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes e explicar no que consiste o polêmico projeto chamado Escola Sem Partido. O que está disposto nesse projeto? Ótimo. O Escola Sem Partido é um projeto de lei, na verdade foi um projeto de lei, porque é importante dizer que ele foi arquivado nessa semana passada, ou na semana retrasada, agora no final, não foi aprovado o parecer do relator, e isso faz com que, como não tenha sido aprovado o parecer do relator nessa legislatura, ele tenha que ser reapresentado agora na próxima legislatura, ou seja, com a entrada dos novos deputados, né? Ainda que tenha muita gente lá, né, que foi reeleita, etc., é uma nova legislatura porque tem uma mudança razoável, né, nos novos deputados. Então, como o projeto, o relatório, né, não foi aprovado, o
projeto acabou sendo arquivado. Mas, de todo modo, como é um tema que nós imaginamos que continuará sendo debatido, é importante dizer o que ele era. Ele era uma alteração da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. E essa alteração, ela exatamente propunha e estabelecia isso que nós estamos debatendo agora, ou seja, limitações para a atuação do professor e, inclusive, impunha que em sala de aula estivesse escrito aquilo que o professor não poderia falar, não poderia debater, né? Então, esse é uma grande questão que está sendo proposta, ainda que o projeto tenha sido arquivado, isso vai ser novamente retomado, e o pressuposto, a lógica é essa: controlar aquilo que os professores falam em sala de aula. Eu confesso a você, e confesso aos nossos ouvintes, que eu me preocupo muito mais que os alunos tenham o máximo contato de diferentes perspectivas políticas, diferentes perspectivas sociais, diferentes ensinos religiosos, por exemplo, diferentes... se a gente está pensando num curso de economia, vamos imaginar, diferentes matrizes econômicas, no curso de direito, diferentes pensadores do direito, e por aí afora, do que se preocupar com uma determinada matriz econômica ou jurídica ou filosófica, etc., né? Como se nós tivéssemos temas interditados, né? Esse tema aqui não pode ser debatido, criar um tabu, criar dogmas que, convenha-se, é algo completamente incompatível com um Estado democrático de direito. Então, eu entendo, né, e essa é a conclusão que a gente chega analisando o projeto, que é um projeto incompatível com aquilo que está na nossa Constituição, no artigo 1º, que eu falava, do pluralismo, e do artigo 5º, que é a liberdade de consciência, a liberdade política, e por aí afora. Doutor, eu acho interessante a gente explicar um conceito para os nossos ouvintes, que o senhor mencionou algumas vezes, que é a questão da liberdade de cátedra dos professores. O que significa a gente falar nisso? Exatamente. A liberdade de cátedra, ela seria uma das manifestações desses postulados constitucionais dos quais nós estamos falando. Ou seja, de uma maneira geral, nós temos o pluralismo político, nós temos a liberdade de consciência, nós temos a liberdade política, nós temos a liberdade filosófica, a liberdade religiosa. Ok. Como que isso vai se concretizar nos diferentes setores da nossa vida, da sociedade organizada? Na imprensa, por exemplo, aqui, né, nós podemos debater o que bem entendamos, né? Não existe uma regulamentação, né? A Jéssica não vem de manhã assim, puxa, esse tema aqui saiu essa semana, os temas sobre os quais eu não posso falar. Isso não existe, né? E no âmbito educacional, a mesma coisa, ou seja, os professores eles têm liberdade para tratar, né, das questões. Uma outra preocupação, e até complementando aquilo que eu falava, né, na tua pergunta anterior, que eu me preocupo muito mais em propiciar aos alunos uma pluralidade de visões, algo com o qual a gente tem que se preocupar hoje é até a exatidão dos fatos, dos conceitos, porque hoje a gente está girando muito em torno dessa questão dos fake news, né? Sim. Cada lado fala que o outro está usando fake news, né? Isso daí é fake news, e o outro lado responde, isso também é fake news, né? Eu penso que nós tínhamos que ter muito mais pesquisas empíricas, ou seja, o que está acontecendo, estatísticas, ou quando é aprovada uma lei, um ano depois, o que aconteceu com a população, né, quais foram os impactos, o que ocorreu, o que modificou, para a gente parar, aí sim, com esse discurso ideológico, porque ideologia, e eu acho que é importante destacar isso, não é
o que o inimigo fala. Ideologia é você desplugar, desacoplar o que você fala da realidade. E se nós não prestarmos atenção nisso, no que está acontecendo, na realidade concreta, nós podemos chegar à desastrosa conclusão que os dois lados estão mentindo, porque os dois lados estão usando de ideologia sem base na realidade. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Paraná Educativa com o advogado Francisco Monteiro Rocha Júnior. Ele trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica que envolveu denúncia de doutrinação em sala de aula. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, quais são as expectativas que o senhor destacaria para os nossos ouvintes para o ano que vem no tratamento dessa polêmica, que envolve, por um lado, alunos reclamando sobre militância ideológica em sala de aula, e, por outro lado, como o senhor pontuou, professores pedindo que seja respeitada essa liberdade de cátedra. Existe um meio termo para a gente lidar com essa situação? Pois é, você estava formulando a pergunta e é exatamente isso que eu estava pensando, né? De que forma a gente mediar essa discussão, de que forma nós estabelecermos consensos em torno disso. Eu acredito que esse acirramento de posições pelos quais a sociedade brasileira acabou passando nesse ano de 2018, ela vai ser o definidor, porque ou ela vai se apaziguar e nós começamos a restabelecer pontes, ou ela vai se acirrar ainda mais e nós não vamos conseguir dialogar, né? A base de tudo é o diálogo, é a conversa, é nós estabelecermos esses consensos, esses pontos em comum. Porque eu acredito, e esse é o grande ponto, que aqueles que se acham atingidos por esse projeto, no caso os professores, etc., dizendo que, olha, vocês vão cercear a nossa liberdade, eles deveriam tentar explicar, tentar demonstrar que, olha, se nós tivermos uma mudança de governo, os perseguidos vão ser vocês, né? E aí é um pressuposto, né, elementar, né, que vem da filosofia lá com Kant, né? Você tem que fazer pro outro aquilo que você... tratar o outro da forma como você desejaria ser tratado. Eu acredito que essa seja uma boa solução. Não perseguir determinadas discussões, determinados temas, mas a sociedade perceber que uma democracia, ela está fundada nesse pluralismo, nessa diversidade de ideias. Então, perseguir uma parte, né, por motivos de doutrinação, motivos ideológicos, não é um caminho para nós consolidarmos uma democracia tal qual todos nós queremos. Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez. Eu que agradeço e fico à disposição aí pro debate. Obrigado, viu, Jéssica? E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.